Mas vamos falar do TUG? Vamos para Guaratinguetá? É porque, ó, primeiro eu vou falar o que está acontecendo na cidade, que eu ouvi nas rodas, né? Parece tá dando que tem, falar, né? Ouvi, inclusive na esquina da Riachuelo, alguém falando o seguinte, ó, vamos juntar 3 e pegar um Uber. Eles iam para onde? Para o mesmo destino chamado lá onde está tendo... Como que chama? Ô, Jesus, como que vem? Tempo? Não, eles iam lá para o bairro, para o Jardim do Vale. Pro Jardim do Vale. Então, era um trem, vamos chamar um Uber, fica mais barato. Eu só estou dando uma dica do que já está acontecendo. Agora, há uma queda de braço, pelo que nós estamos percebendo aí. Isso mesmo. Rafaela Lourenço. Por que, Éder? Porque a empresa, a Rodoviário e Turismo São José, protocolou um ofício da Prefeitura, em Guará, solicitando um reajuste emergencial no preço da tarifa, então, do transporte público municipal. Esse documento foi recebido pela administração na última segunda-feira e chegou até a Secretaria de Mobilidade Urbana, isso na tarde seguinte. Hoje, para você ouvinte, morador de Guaratinguetá e também quem está acompanhando o programa entender, né? A tarifa das linhas municipais do TUG, que é o transporte urbano de Guaratinguetá, custa R$ 3,50. O reajuste solicitado foi de 13%, que pode elevar o valor da passagem para R$ 3,80 até o dia 1º de outubro. Por quê? Pois no dia seguinte, a empresa Oceano, que foi vencedora da licitação do transporte coletivo, vai começar então a operar num novo contrato. O documento protocolado cita ainda que o pedido foi feito devido à inviabilidade que vem sendo bancada e suportada pela empresa. Esse ofício ainda cita que a empresa São José tem sido obrigada a suportar prejuízos, crescimento de passivos e perdas patrimoniais significativas e afirma não ser mais possível manter então o valor da tarifa em R$ 3,50. Em resposta, o prefeito Marcos Soliva ele foi enfático ao negar qualquer possibilidade de reajuste sobre este valor da tarifa antes do início do novo contrato. O valor de R$ 4,10 citado por Soliva vai ser cobrado pela empresa Oceano em 2 de outubro. Isso já estava previsto no edital da licitação. A empresa que opera então parte da malha rodoviária do município venceu o certame e precisa renovar a frota de veículos antes de iniciar as operações deste novo contrato. Caso haja paralisação, Éder, do transporte coletivo no município, Soliva afirmou para nossa reportagem que vai precisar fazer uma convocação de veículos complementares para não parar o serviço do transporte público da cidade. Porém, o prefeito não crê que os ônibus deixem de circular após essa sua negativa. Até porque ele é um empresário e vai negociar isso aí como porque tal, acho que um contrato deve ter uma cláusula sobre isso de abandono né? Não, já está emergencial, porque são 2 empresas que operam hoje o TUG. A São José já está saindo de fina porque ela vai entrar absoluta a partir de 1º de outubro. A Oceano. E a São José que fica para cumprir o restante de um período emergencial. 6 feito meses. o seguinte, sem contrato praticamente, baseado inclusive num respaldo do contrato que já foi extinto há muito tempo, né? Pois é. Então, nesse período, até chegar em outubro, para fechar sem os devidos prejuízos, a empresária Edna Abdala pretende, então, esse reajuste para poder equiparar aí. Soliva alega que nesse período não houve aumento de combustível, essas coisas todas. Mas quem administra folhas de pagamento, tem uma outra visão às vezes, né? O calo incomoda quando o pé está dentro do sapato, né? Então, ela sabe onde deve estar apertando. Ela está pedindo, o prefeito tem todo o direito de negar, né? Mas precisa ver se de repente a vítima inocente, que é a população, o usuário do transporte, não fique aí na berlinda tendo que de fato ir de Uber, né? Ou de táxi. Ou mototáxi, não tem como atender toda a população, não né? tem, é muita e já vai gente ter esse sendo reajuste para transportada. outubro, mas também com essa condição da renovação da frota, né? Passando por esse valor de R$ 4,10. Durante esse período, desde que nós noticiamos esse novo contrato, então a partir de outubro, vários ouvintes vieram também nos perguntar, né? Quando que vai passar para esse valor de R$ 4,10? Já é agora? Quanto que vai ficar? Então a população se assusta com isso. Vai continuar o transporte ou não? Vai ter reajuste já? Porque a população já reclama, né, do valor que paga. E aí, claro, vai ter uma renovação, vai ter um melhor serviço prestado e aí sim um reajuste. Embora a São José e Oceano seja uma empresa
uma Mesmo empresa grupo, familiar, mas- não existe, não é um armazém, né? Elas têm contabilidades separadas. O Ederson, Tem contratações separadas, tem responsabilidades separadas, embora, mais uma vez eu falo, sejam um grupo familiar, mas são CNPJs, tanto é que operaram, né? Quando começou o TUG, vocês não lembram disso e muita gente em Guaratinguetá sabe disso. Por exemplo, era a Pássaro Marrom cuidava de uma área e a São José em outra. Sim. Aí quando a Pássaro Marrom não deu mais para os lençóis dela e acharam conveniente vender a parte dela no contrato, então foi onde entrou o Sueno e comprou essa área. Né? Essa demanda, né? Essa demanda, umas linhas, né? O percurso de algumas linhas e ficou mais com características administrativas separadas. Só uma passagem rápida sobre essa situação. Quarta-feira a gente falou aqui que a empresária Edna Abdala sabia das regras do jogo e é difícil mudar a regra do jogo no meio da situação e a gente precisava conversar com ela. Nossa reportagem, o repórter Leandro Oliveira teve a oportunidade de conversar com a empresária. Aliás, ela disse que só comenta isso depois do acerto e de uma conversa de fato com o prefeito. Ela está pé da vida porque o prefeito não escondeu isso da imprensa, ele não escondeu o seu posicionamento sobre esse pedido da imprensa. Logo na segunda-feira ele já extravasou a opinião dele, né, totalmente contrária a esse pedido. Agora, sobre regra do jogo, ela jogou, se isso Mas for um Francisco, jogo... sabe um copo cheio quando está transbordando, sim, um pingo sim. transborda? Mas ela, nesse jogo, ela entrou com as cartas tudo bem marcadas. Por que eu digo isso? A gente pega duas linhas aqui de pensamento. Um dos valores, né? O valor de 3,50, atual valor de 3,50, 4,10 a partir do dia 2 de outubro. A gente tem um aumento de 60 centavos nesse valor. Isso. O que ela fez? A solicitação dela está exatamente no meio do caminho. Ela pediu agora um aumento de 30%. Outro meio 30 centavos. São perdão. 13%. 30 centavos. Então ela pediu exatamente o meio desse caminho. E um outro meio do caminho foi no tempo. A assinatura em abril, a gente entra nesse novo contrato em outubro, metade de julho é exatamente a metade desse período de emergencial. Então, assim, ela chegou num ponto, talvez ela pensou muito bem sobre essas cartas que ela ia jogar na mesa. E uma outra situação ela entrou com esse pedido respaldada na empresa São José. Quem assume a partir de outubro é o Oceano. Então, não dá nem pra gente colocar mais a mesma empresa. Pode falar o mesmo grupo, mas são duas empresas, né? Então, ela soube jogar essas cartas, mas aí é como um jogo de truco, né? Ela pediu o truco, o 6 veio muito rápido para ela, antes mesmo de um acerto, de uma conversa, que é o que o prefeito fez. Você sabe jogar truco? Opa, sou Porque ruim, eu mas... tô ouvindo falar em 6, eu também não. Eu não entendo. Aí o que acontece é que o prefeito, Éder, ele, como eu disse, ele não escondeu essa resposta negativa, não deve voltar atrás, até porque ele já pontuou o porquê não. E reforça essa é negativa, matemático, né? São situações de valores aí de gasolina. Aliás, tem até uma notícia que a gente deve ter mais uma queda, muito, muito pequena, mas mais uma queda em valor de diesel e gasolina. E a boa notícia é que pararam de roubar na Petrobras. E o prefeito ele está se respaldando exatamente em números, que é exatamente essa estratégia que a Edna Abdala tentou apresentar. Por outro lado, Éder, você falava sobre o Uber, o prefeito ele sabe também que em Guaratinguetá existe um leque muito grande de opções para quem vai utilizar o serviço de transporte, né? Para quem não quer tirar o carro da garagem ou quem nem carro tem. Mas, por outro lado, se Guaratinguetá hoje, de hoje para amanhã, sábado, amanhece sem ônibus, existe um caos. E essa classe está torcendo para que isso aconteça. Você sabe, o efeito da concorrência, às vezes, ele é benéfico, né? Por exemplo, eu estou sabendo de taxista que tem telha de aranha nos seus automóveis, né? Que é das antigas, estão até aprendendo a falar inglês para receber os turistas. Durma que esse barulho. A gente tem a oportunidade de usar o Uber. Circular em Guaratinguetá, em Lorena, é um ótimo negócio para eles hoje. Em outras cidades, por exemplo, a Aparecida não tem sido um bom negócio para espanto. Agora, se amanhã Guaratinguetá amanhece sem ônibus, é um caos, porque quem conhece Guaratinguetá, quem circula, e só vai olhar dentro dos ônibus do TUG hoje, sabe que olha, o número de bancos vazios é muito pequeno, porque tem demanda em Guará, e muita. É isso aí.